Papo aberto. Muito bem, gente, começa por aqui mais um programa Papo Aberto aqui no Galera Mix. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, 200 anos de independência do Brasil. E para conversar sobre esse assunto temos dois convidados, diretamente de Sorocaba, São Paulo, o jornalista e fotógrafo Teco Barbero. Tudo certo, Teco? Fala, Rogério! Tudo certo, tudo tranquilo. Mais uma vez estamos aqui, para fazer uma grande entrevista desse tema que é super importante porque faz parte aí da nossa história, do nosso querido país. E ele que é historiador, filósofo e especialista em história do Brasil. Estou falando do professor Aury Bittencourt, diretamente da cidade de Biguaçu, Santa Catarina. Tudo certo, professor Aury? Tudo certo, tudo certo. Uma boa noite aí a todo o Rádio 20. Bom dia, né? Boa noite, não sei, a gente não sabe quando que eles vão nos ouvir, mas enfim. E agradeço de antemão ao Rogério, ao Teco aí por essa oportunidade de estar falando. É sempre importante falar de história, porque quem não lembra da sua própria história automaticamente não tem identidade. Sem identidade o Brasil fica à mercê de todos os outros, né? Então é importante valorizar a história e esse tema é maravilhoso. É um dos temas que eu mais gosto, apesar de que na sala de aula, nesses 22 anos de sala de aula, a gente sempre acaba só passando o que está no livro didático e não passa eu queria até pedir a permissão de vocês para a gente passar o que está lá por detrás das coisas, né? As curiosidades que também tem aí, algumas mulheres importantes que vão atuar nesse processo, a independência que começou muito antes de ter acontecido, enfim, tem tanta coisa boa aí, mas agradeço de antemão ao Teco e a ti, Rogério, pelo convite. Professor Aury, a gente que agradece, né? Eu e o Rogério aí, a gente que agradece a presença do senhor aqui, né? Para falar desse tema tão importante e trazer aí a luz, aí, trazer as entranhas da história que, como o senhor já bem disse, não são tão faladas aí, então o nosso público vai descobrir o que tem por detrás aí da história, né, Rogério? Exatamente! Vamos saber um pouco sobre o que está por detrás da maquiagem. Por isso aproveitamos aí as comemorações do bicentenário de independência do Brasil para falarmos sobre esse assunto. Estamos trazendo o professor Aury, que é um estudioso deste tema e vai com certeza nos trazer muitos esclarecimentos. Maravilha! E aí, professor Aury, antes da gente entrar diretamente no nosso tema, o senhor começou o programa e falou uma coisa que eu já fiquei pensando aqui, né? Que o Brasil, né, no modo geral, não tem essa cultura. Explica pra gente rapidamente qual que é a importância da gente entender o passado para melhorar o futuro, né? Me veio esse pensamento. Se a gente entende o passado, compreende o presente, pode fazer um futuro melhor. É isso mesmo, professor? Pois é isso lá no curso de História, se aprende isso, né? Ou seja, que estudar a história é justamente isso. Primeiro que a história, a gente tem que tirar aquele negócio da cabeça de que estudar a história é estudar o passado, né? Viver no passado. Não, a história ela é para entender o presente. Portanto, você retorna ao passado para compreender a realidade presente e automaticamente poder vislumbrar mudanças futuras no caso, né? Tem um historiador, o Peter Burke, que é um historiador francês do século XX, que ele é muito interessante, ele é certeiro, né? Ele diz que quem não estuda o passado, não conhece o seu passado, primeiro que ele não tem identidade, né? Então, se ele não tem identidade, o que é que vai acontecer? Qualquer coisa vai servir. Porque você não tem rumo, você acha que nós temos, por exemplo, aquela ideia de que o Brasil é pior do que todo mundo, o Brasil não somos o quê, essa coisa é ruim, isso tudo tem uma história, porque a gente sempre foi humilhado, e nós vamos ver nessa discussão de hoje, e sempre estivemos a serviço de outras nações, nunca estivemos a serviço desta nação. Os nossos governantes sempre estiveram agindo de acordo com os interesses de outros países, e isso fez para o Brasil a gente ter uma baixa autoestima, né? E o Brasil é um país gigantesco, gente. Nós somos a 12ª economia do mundo, né? Mesmo hoje, com toda essa crise que começou em 2008 lá nos Estados Unidos, o Brasil é uma nação poderosa.
mas a gente sempre valoriza o externo e nunca valoriza o Brasil. Então, mas é corrupção. Corrupção tem todo mundo, entendeu? Então, quer dizer, nós temos aqui melhorar os mecanismos para poder inibi-la. Mas, para isso, precisa também entender as lições que a história dá. Marx diz uma coisa bem interessante: a história se repete, uma vez como tragédia e a segunda como farsa. Para não impedir as farsas, nós temos que saber estudar história. Quem não estuda história é enrolado, é manipulado, entendeu? E querem justamente isso. E o importante de um programa desse é justamente a gente poder discutir história, entendeu? Discutir os bastidores, discutir, por exemplo, a participação das mulheres nesse processo todo de independência, que foi muito importante aí, né? Teve mulheres não só lutando no campo de batalha, como também assinando a independência e assim por diante. Bom, então vamos começar com esse tema que é tão importante, tão fascinante aí, por tudo que representa, ainda mais nesse período aqui, completando uma data, né, um número simbólico, né? 200 anos não é uma coisa que deve passar batida, né? Então, professor Ari, eu convido o senhor a começar a contar para a gente como é que isso tudo aconteceu, né? O Brasil era uma colônia de Portugal, né? Uma colônia, como tantas outras aí, de exploração, uma colônia que veio a ser feita assim, e veio ter a coroa portuguesa para cá, fugindo de uma outra situação que estava acontecendo na Europa, né? E aí chega esse momento. Conta pra gente, professor. Pois é, esse momento, na verdade eu costumo dizer o seguinte: esquece o 7 de setembro e retorna a 1808. Porque em 1808 começa, na verdade, a independência do Brasil. E a gente geralmente só quer saber do dia 7 de setembro, que na verdade para Dom Pedro I não era nem para ser comemorado como dia da independência. Para ele deveria ser o 12 de outubro, quando ele foi aclamado imperador do Brasil. Para ele, este é o dia da independência, porque até então era só transição. Eu concordo com ele. Ok, mas ficou para a história, né, devido aos jornais que começaram a noticiar o dia 7 de setembro como dia da independência por causa do grito, né? Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo, ou seja, a nossa independência ela começa em 1808. Em 1808 o que acontece? Chega no Brasil em janeiro de 1808 a família real, né? Dom João, que era príncipe regente, a sua mãe, a Dona Maria, a louca, né, conhecida, era apelidada como louca, realmente ela enlouqueceu no final da vida, né, deu vários doentes. Hoje seria Alzheimer, né? Então, e ela acabou então enlouquecendo e o filho ficou como príncipe regente. Como ela não morreu, ele não poderia assumir como rei, vai assumir depois em 1816, também no Brasil. Mas olha só que interessante, o Brasil, quando eles vêm para cá, por causa que Napoleão Bonaparte, como nós estamos ligados com a Europa, né? Napoleão Bonaparte, ele decreta o bloqueio continental, proibindo que todos os países continentais da Europa não comercializassem com a Inglaterra, porque a Inglaterra era o grande império da época e eles queriam, enfraquecendo a Inglaterra, que os países comprassem da indústria francesa. Só que a indústria francesa não deu conta de produzir para todos os países europeus. E aí alguns furaram. O Brasil, ele teve historicamente como é que eu posso dizer? Uma parceria, Portugal, desculpa. Portugal tinha uma parceria histórica com a Inglaterra e ele não obedeceu. O que é que faz Napoleão? Napoleão invade a Espanha, destrona Filipe, o rei da Espanha, coloca o irmão dele, José Bonifácio, a ser rei da Espanha e vai até Portugal para poder, no caso, destronar a Dona Maria Louca e os príncipes regentes e o Dom João. O que é que acontece nesse inteirinho? Nesse inteirinho, antes, ele já sabendo que Napoleão já estava marchando com seu exército, eles assinam um acordo, né? Um acordo com a Inglaterra de escoltamento da esquadra. Então o que eles vão fazer? Eles vão pegar toda a família real e mais 15 mil pessoas e vão vir para o Brasil. Com isso, né, esse documento assinado é chamado Convenção Secreta. Na Convenção Secreta de 1807, finalzinho de 1807, era que, primeiro, Portugal, a família real e toda a sua corte seria escoltada até o Brasil, né, para não perder a coroa, óbvio.
Quando ele chegasse no Brasil, o Brasil abriria os seus portos às nações amigas, leiam-se, Grã-Bretanha, que são 3 países, País de Gales, Escócia e Inglaterra, por isso nações amigas. Aí já começa, né? Porque quando eles vêm para cá, em janeiro lá de 1808, eles chegam aqui no Brasil, o que é que vai acontecer? O Brasil, na prática, deixa de ser colônia, ele passa a ser a sede e a coisa se inverte. Aí o que acontece? Assim que eles chegam no Brasil, eles vão então cumprir aquele acordo da Convenção Secreta, esse documento assinado com a Inglaterra, né? E abre os portos. Quando abre os portos, quebra o Pacto Colonial, porque o Pacto Colonial rezava o seguinte: a colônia só pode comercializar com a metrópole, no nosso caso era Portugal, e não poderia comercializar com nenhum outro país. Essa é a jogada, né? E aí o que é que vai acontecer em toda essa estrutura aí? Assim que chega, o Brasil tem que vir a sede, então vem toda a questão, o tesouro português vem para cá, por isso que Napoleão invadiu, ele queria pegar toda a riqueza de Portugal, saquear mesmo. E aí eles vêm com essa esquadra para cá. O primeiro ato, que é uma coisa tão bacana, é um banco que existe ainda hoje, é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é fundado em 1808, né? É o banco mais antigo em atividade. Ele é fundado por quê? Com este nome mesmo, Banco do Brasil, porque agora é sede, então a sede tem que ter um banco central e um sistema financeiro internacional para poder também comercializar com os outros países. Então tinha toda essa jogada. Na prática, Portugal vira agora uma periferia do Império Português e o Brasil vira sede. E aí que começa toda essa estrutura, entendeu? Essa estrutura vai ser montada a partir daí. E isso é muito bacana, porque a gente estuda na escola só o dia 7 de setembro, o dia do FICO, que é importante também, vou falar nele daqui a pouquinho, mas não fala todos esses anos anteriores aí. Querendo ou não, são 12 anos, 14 anos antes. Então, quer dizer, a coisa é muito antiga. Se a gente for resumir essa parte, a gente tem que agradecer a Napoleão por querer invadir Portugal, porque se não fosse isso, jamais a família portuguesa viria para cá e estruturaria o Brasil, que é, como o senhor bem acabou de dizer, o início da independência aqui, né? Porque a partir do momento que vem a família portuguesa estrutura o Brasil, cria um Banco do Brasil, né? Cria comércio internacional, o Brasil sim se torna independente aí, e Portugal acaba vivendo uma outra situação, né? Verdade. E só para ter noção que isso é tão verdadeiro, que da noite para o dia, né, quando chegaram no Brasil, foi até espantoso, né, porque ninguém esperava tanta gente. Imagina 15 mil pessoas. Tem cidade aqui no nosso estado que não tem 15 mil pessoas, né? Então, quer dizer, eles tiveram que... Chegaram primeiro lá na Bahia, né, em Porto Seguro, depois vieram para a capital, que já era o Rio de Janeiro, né, a capital da colônia, né? Não era a capital ainda do Brasil, vai ser futuramente. Depois vai mudar lá na década de 60, em 1960, né, para onde é hoje, que seria Brasília. Mas, e aí o que acontece? Ele vai fundando as coisas, funda o Banco do Brasil, no caso, abre os portos às nações amigas, leia-se Inglaterra, País de Gales e Escócia, o Reino Unido, e também Irlanda, né? Ou seja, ele vai construindo uma capital do reino. É do Brasil que ele vai continuar controlando São Tomé e Príncipe, Macau, no sul da China, que vai ser devolvida para os chineses só em 1999, muito recentemente, né, por causa da questão da guerra do ópio. É um outro bagulho, é outro tema muito bom também para discutir aí. Então, essa vinda da família real, construção do Jardim Botânico, até hoje existe lá no Rio de Janeiro, construção da universidade no Rio de Janeiro, em São Paulo, também na Bahia. Então, todas essas coisas transformam o Brasil de uma colônia de exploração a uma capital pujante, porque o Brasil era a colônia mais rica, e o Brasil continua sendo, né, um dos países mais ricos do mundo, a 12ª economia, repito, hoje, né? E também os mais ricos em matéria-prima, em natureza, em recursos. Nós somos realmente uma potência, né?
Falta talvez alguma coisa, mas a gente não pode ter essa baixa autoestima, né? Então o que acontece? Dom Pedro vai reestruturando. O negócio é que Napoleão um dia sai, e como tu falaste, Teco, nós temos que realmente agradecer a Napoleão por essa invasão e essa forçação de barra, né? Forçou a família real a vir para cá. Porque caso contrário, a gente com certeza ainda não, né? Hoje não teríamos condições de ser uma colônia, mas porque historicamente já estava ali, o processo era o século XIX mesmo, né? Tem que entender isso também. Mas aí o que acontece? Eles vindo para cá, eles vão transformar a nossa realidade total. E os brasileiros começam a estufar o peito. Eu digo, opa, agora nós somos mais colônia, e tem coisa que estava lá, né? Pianos, violinos, vinhos, até mesmo franceses vinham para cá, porque a França também não é boa, queria vender, né? E aí começou um comércio, e tanto interno quanto externo, né? Então o Brasil deixa de fato de ser a colônia e vira sede. Em 2000, nossa, tô com 2000 na cabeça, né? 1815, acontece um outro ato que é interessantíssimo. Napoleão Bonaparte, na Batalha de Waterloo, ele perde a batalha e ele sai, então, ele é tirado do poder. Olha só que interessante. Ele é tirado do poder, ele vai ser isolado na ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico, vigiado, né? Essa prisão vigiada, ele vai morrer lá em 1821. Né? Mas, enfim, o que é que vai acontecer nesse... Quando ele morre, acontece o Congresso de Viena. E aí, nesse Congresso de Viena, vão reunir todos os países que têm, no caso, reis, para eles retornar ao poder. Né? Porque Napoleão tinha invadido vários países. Eles fazem o Congresso de Viena. Dom Pedro, para assumir, para poder representar Portugal a partir do Brasil, ele tem que elevar Brasil a Reino Unido a Portugal. Agora, de fato, no papel, nós já não somos mais colônia. Consegue perceber? Em 1816, a mãe dele morre, ele assume como rei. Até então, ele era príncipe regente. Né? Tem todos esses acontecimentos que vão, né, enfatizando: o Brasil agora é Reino Unido e Portugal virou uma periferia do Império Português. Olha só que contradição. Portugal vira periferia do Império Português. Mas o que acontece? Em 1820, os liberais do Porto, eles vão fazer uma revolução liberal e ameaçar transformar Portugal em uma república caso Dom João, agora já rei de Portugal, e Algarves e Brasil, porque era Reino Unido, ele acaba em 1820 voltando. Quando ele volta, ele deixou o filho aqui, o Pedrinho, né? Uma curiosidade interessantíssima, ele deixa o Pedro e dá um conselho, deixa uma carta para Pedro. Pedro, bem assim, curto, direto: não deixe que os outros façam a independência. Se for para fazer, faça você. Porque o que é que acontecia? Ele já tinha percebido com as várias revoltas que aconteceram lá no século XVIII, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, entendeu? A Conjuração Pernambucana, a Conjuração Carioca, todas elas já pediam república, entendeu? Então ele sabia que aqui o Brasil também corria o risco de fazer uma revolução republicana. Então o que acontece? Eu vou para lá, tu fica aí. Se o negócio pesar, tu faz o processo de independência. É mais ou menos isso, foi meio que um combinado ali, né, do papai com o filhote, né? Consegue perceber as amarras ali, né? As amarras, é interessantíssimo isso. E é bem interessante porque, assim, do jeito que você está colocando aí, é um processo mesmo que vem vindo, porque Portugal já estava sofrendo isso, né? Tanto que Dom João volta para tentar evitar que isso acontecesse, senão ele já teria perdido lá, e já avisa, né, o filho, que ainda é pequeno, mas ele vai ver isso depois, que olha, vai acontecer aqui no Brasil. Depois de tudo isso que já aconteceu, com certeza vai acontecer. Ou você mesmo faz, ou você vai ser tirado. Basicamente é isso. Exatamente. Então, para te ver só, né, esse processo ele é longo, e na nossa independência começa em 1808. Olha só que interessante, ela vira documento histórico quando o Brasil vira Reino Unido, então ele já não é no papel também. Antes era só no ato, né? Agora é no fato histórico, ou seja, no papel. Não era mais a partir de 1815, não era mais uma colônia de fato, e aí o brasileiro não vai aceitar, porque Dom João sai,
né? Vai para lá, Carlota Joaquina, a mulher dele feia, para a mãe do Mestre Jesus. Vão para Portugal e Pedro, que vai ser o Pedro I, né? Ele fica no Brasil. Pedro, era casado já, era um príncipe, ele era casado com Leopoldina, que era a princesa da Áustria. Isso aí foi um casamento político, né, que fortaleceu o Império Português. E o que acontece? Pedro fica no Brasil, então, com esse conselho do pai, toma cuidado, o negócio aí não tá legal, então, né, vê se tu agiliza o processo. Se o povo ameaçar, tu mesmo faz a independência e tu deixa tudo igual, tudo certinho. Ou seja, o que acontece? Os liberais não contentes, né? Dom João volta, reorganiza Portugal. Eles exigem que a sede volte, porque ele voltou, mas a sede ficou no Brasil. Toda a documentação, a questão do banco. Então eles querem tudo, porque Dom Pedro leva todo o dinheiro, Dom João leva todo o dinheiro para Portugal, mas a questão administrativa ficou toda aqui, né? E o que acontece? Eles não aceitam isso. E aí eles pedem a recolonização do Brasil. Ou seja, acabar com o decreto de Reino Unido e o Brasil voltar a ser colônia. Aí a chapa esquentou. Esquentou de tal forma que Dom João não queria, mas ele tinha que, para não perder a cabeça lá, não receber uma revolução republicana que guilhotinaria o rei, ele acaba exigindo que Dom Pedro volte, junto com Leopoldina. Mas o que é que vai acontecer nesse inteirinho todo? Nessa jogada política aí também, é bem interessante essa jogada. O Dom Pedro acaba fazendo algumas viagens no Brasil, ver como é que está a situação. Ele percebe que a situação não está boa, que todo mundo não aceita, era a opinião generalizada na elite, até no povo, que não aceitava voltar a ser colônia. E um processo vai acontecer bem lá no início de 22, porque isso é no início, né? A exigência do Brasil voltar a ser colônia é em 21. No início, em janeiro, dia 9 de janeiro de 1822, 8.000 assinaturas da elite brasileira, isso é outra coisa que geralmente não se aprende na escola, né? Chega nas mãos de Dom Pedro pedindo para ele ficar no Brasil, para que o Brasil não seja recolonizado. E aí ele assina o famoso, no dia 9 de janeiro, o famoso Dia do Fico, né? Então ele não assinou porque, só para brincar, isso é pro bem de todos, em geral da nação, diga o povo que fica, não é só para isso. Mas é porque tinha um antes, né? Que é essas mais de 8.000 assinaturas de pessoas influentes no Brasil, inclusive das escolas maçônicas brasileiras, que estavam ligadas à família real, toda era maçom, e o grande arquiteto da independência é José Bonifácio de Andrade Silva, que era mestre maçom. Ele era formado em filosofia, formado em direito, o cara era uma sumidade, muito bom. Professor, e aí, para complementar o que o senhor está colocando aí, eu fiquei pensando o seguinte, tá aí o primeiro fato do princípio democrático que pesou aí a favor da independência do Brasil, porque se não fosse esse apoio maciço do povo, se Dom Pedro não tivesse recebido essas assinaturas e feito as viagens e sentido que o povo queria isso, não queria voltar a ser uma colônia, isso também não teria acontecido, assim como foi muito bom que Dom João não tivesse levado, né? Toda a documentação não tivesse sido feita de uma forma automática, né? A partir do momento que Dom João sai, o Brasil retornaria uma colônia. Não foi assim. Então, dois fatores aí que continuam abrindo aí o elo da corrente até que a independência aconteça, né? Exatamente. É bem essa leitura. Então, quer dizer, a coisa vai sendo construída aos poucos. Dom Pedro, claro, Dom João leva os recursos financeiros, né? Porque, claro que os impostos aqui continuaram a ser recebidos pelo Banco do Brasil, né? Que vai continuar tendo recursos, mas ele agora não é remetido todo a Portugal, entendeu? Então, quer dizer, aí é isso que os liberais de Portugal não vão aceitar, porque a colônia mais rica agora não está mais pagando imposto para Portugal, ela recolhe o imposto nos seus cofres e manda apenas uma parte, eles não vão concordar com isso. Então tem todo esse rolo aí, né? Acontece o Dia do Fico.
E isso vai se desenrolar, isso é em janeiro, né? Em agosto ele faz outra viagem a São Paulo, o Dom Pedro, né, que vai se tornar o Dom Pedro I. O Dom Pedro faz uma viagem a São Paulo, nessa viagem a São Paulo, então, ele vai tentar colocar aí ordem em alguns conflitos políticos, né? E ele nomeia, agora entra a primeira, claro, teve várias personagens históricas aqui femininas nesse processo, mas a Maria Leopoldina, ou Leopoldina da Áustria, que era a princesa, ela tinha sido colocada, quando o Dom Pedro I sai e vai para São Paulo em agosto, ele deixa ela no Rio de Janeiro como princesa regente. Olha só que interessante. Ela vira chefe do Estado, entendeu? E aí o que é que ela faz? Ela vê os rumores lá, ele está em São Paulo, aquele negócio todo, no dia 5 ele está retornando para o Rio de Janeiro, e depois no dia 7 é o grito, né? Ela vê que as coisas não estão legais, porque estão vindo tropas, recebe aí o recado que estão vindo tropas aqui para poder pegar a forceps, né? A forceps, o Dom Pedro e a Leopoldina, e levar para Portugal. Ela acaba assinando a independência do Brasil. Então o Brasil se tornou independente antes de se tornar independente. É legal isso, né? No dia 2 de setembro, de fato, né, se comemoraria 200 anos da independência do Brasil. É bem interessante isso. No dia 2 de setembro de 1822, o que é que faz Leopoldina? Uma jogada de mestre. Ela era muito inteligente mesmo, era uma intelectual, na verdade. Ela reúne o Conselho de Estado, que era composto, era como se fossem os ministros hoje, né? Era em torno de 5 pessoas. Na verdade eram 5 pessoas. Reuniu o Conselho de Estado e, vendo o perigo de invasão do território, aquele negócio todo, porque a gente acha que não houve guerra sim, houve guerra, e a gente já vai entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. E ela pega para impedir que eles invadissem o território, ela acaba assinando a independência do Brasil. A partir de hoje o Brasil está separado oficialmente de Portugal, dia 2 de setembro, porque ela era princesa regente, ela tinha esse poder, essa prerrogativa. Isso 2 de setembro. No dia 7, essa notícia chega aos ouvidos de Pedro, lá em São Paulo ainda. São Paulo. E agora já em movimentando, ele saiu do dia 5 lá de São Paulo e estava voltando para o Rio de Janeiro. No dia 7 ele recebe a notícia no Ipiranga. E aí é que há aquele ato, independência ou morte, né? Olha só a coisa, né? Como ela vai sendo costurada, né? Vai sendo costurada, vai indo. E aí começa a Guerra da Independência. E aí, antes da gente chegar ali na Guerra da Independência, uma curiosidade minha, como jornalista, né? Como é que corriam essas notícias aí? Porque era um período muito difícil, né? Tudo era por carta e tal. Como é que será que correu essa notícia para Dom Pedro, que a Maria Leopoldina já tinha assinado, né, para proteger o país dessa guerra que viria, né? Porque Portugal, o senhor acabou de dizer aí, Portugal estava vindo, né? E ela então faz esse ato ato unilateral, né? Já que obviamente Portugal não aprovaria isso, mas ela tinha esse poder inteligentemente, né? Dom Pedro, olha mais um elo aí da construção, né? O ato de Dom Pedro deixá-la como princesa regente, sabendo que ele não poderia fazer nada na viagem, né? Caso acontecesse alguma coisa, como ia acontecer, ele não poderia fazer nada, porque ele estava em trânsito, né? Mas como é que será que foi isso, sabe? Sim, mas o que é? O sistema, o que a gente chama hoje de correio, né? Claro, hoje é mais fácil, tem o WhatsApp, né? WhatsApp, e-mail, enfim, as redes sociais. Hoje é muito mais fácil, né? Mas naquela época demorava um pouquinho, tanto é que ela assina o decreto dia 2 de setembro, ele vai saber 5 dias depois. 5 dias, o correio na época, o que acontecia? Eles faziam por postos de correio, né? Isso é uma invenção, na verdade, antes de Cristo. No ano 1500 a.C., o Império Persa já criava um sistema de correio, mais ou menos parecido com esse que funcionava no Brasil. Eles pegavam a cavalo, botava a mensagem ali e saía a galope até o primeiro ou outro posto, para os cavalos não cansarem, senão o cara ficar correndo dia e noite, coitado do cavalo morre, não dá. É um estresse no bichinho, coitadinho. E aí eles iam de porto em porto, de cidade em cidade, até chegar no Rio de Janeiro, em São Paulo. Quando chegou, encontram ele lá. Aí é que ele faz o grito, 5 dias depois de ela ter assinado já o decreto de independência do Brasil. Entendeu? E aí ele recebe essa notícia lá, né?
um pouquinho depois, mas é extremamente importante, que faz ele, no caso, gritar o Ipiranga, o grito do Ipiranga, né? Que ilustra a independência, mas de acordo com a opinião dele, eu concordo com ele, não é a independência, que seria lá só dia 12 de outubro, quando ele é coroado imperador. E aí eu digo, agora nós temos um outro governante, que até então tudo podia acontecer. Ele poderia não assumir, perfeito? Poderia ser assassinado, poderia ser qualquer outra coisa, né? Então tem toda essa jogada aí por trás também. Eu concordo com ele que, na verdade, a nossa independência deveria ser 12 de outubro. Mas é questão de visão histórica, né? Como os jornais da época noticiaram o grito do Ipiranga no dia 7, ele acabou ficando para a história como o dia da independência, né? Mas, de fato, ela ocorre com a posse de Dom Pedro lá como imperador do Brasil. Isso é reconhecido pela população brasileira, né? Como imperador do Brasil. Então, olha só que bacana, né? Como eu falei, aí começa um processo de, como é que se diz, de guerra civil, né? Então, vai ter realmente guerra. A gente acha, o Brasil nem a independência teve graça, que nem guerra teve. Teve guerra, sim. Teve guerra, milhares de pessoas aí perderam, centenas de pessoas, na verdade, não milhares, e pessoas perderam as suas vidas aí nesse processo de independência, porque os portugueses que haviam ficado no Brasil, vocês estão lembrados que a gente conversou que vieram 15 mil pessoas junto com a família real, né, lá em 1808. Esse pessoal já estava aqui, eles eram portugueses, consideravam portugueses, e eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Então, os liberais mandam o exército português para cá, e vai se unir com esse pessoal, né, esse pessoal que ficou aqui, que eram portugueses, que queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, porque eles é que dominavam o comércio. Se o Brasil não ficasse independente, eles perderiam o poder que tinham no comércio do Brasil. Entendeu? Então tem toda essa prerrogativa aí. E aí o Brasil quebrado, porque lembra lá, Dom João VI levou os recursos, nós agora ficávamos com um pouco dos impostos, mas tinha que remeter para eles lá, porque Portugal é Portugal, e nós éramos a sede, mas não éramos mais a sede, mas éramos colônias. Olha o jogo de sinuca. E não tinha exército formado, porque nós não somos um país. Para um país ser uma nação, ele tem que ter o braço armado que o justifique, automaticamente proteja de invasão ou de interesse de outros países sobre a nossa nação. Tem que ter território, tem que ter povo, tem que ter lei. Nós não tínhamos nada disso, porque a Constituição só vai surgir em 24. Então, quer dizer, isso é 22. E o reconhecimento não aconteceu, né? Porque pressionado, Dom João não reconhece a independência do Brasil. Entendeu? Ele vai morrer lá em 26, que aí começa a disputa pelo trono português. Ele vai colocar Dom Pedro e Miguelito, mas isso já é um outro papo. Ou seja, aí, então, o que é que acontece? Opa! Não, o senhor colocou uma coisa aí que me chamou a atenção. A partir do momento que Dom João não reconhece, né, e já estava tendo essa guerra civil aqui, né, dos portugueses que aqui já estavam e queriam que tudo voltasse como era, os outros países também não reconhecem, né? Ninguém reconhece o Brasil aí como país independente, né? Ou seja, foi um golpe aqui, né? Nesse ponto. Exatamente. Então, olha só que interessante, até pegando essa tua observação muito boa, Dom Pedro, ele também vai ter esse feeling, né? A esposa dele era muito inteligente, então a Leopoldina, né? Que teve uma participação. E ele vai o quê? Eu não posso, agora que eu fiz tudo isso aqui, eu não posso voltar atrás, né? Então, o que vai fazer? Ele pega e mantém contato com os ingleses, já tinham interesse de que o Brasil ficasse independente, mas eles tinham relações com Portugal antiquíssimas, desde o século XVII. Então, o que acontece? Os ingleses vão fazer uma jogada de mestre. Primeiro, vão ceder parte do exército, né? Para a história ficou como contratação de mercenários, mas na verdade era parte do exército inglês para proteger o Brasil, porque o Brasil não era um país ainda constituído, não tinha exército, não tinha força armada. E seria, com certeza, perderia feio, porque imagina um pessoal lutar sem armas, sem pessoas profissionais, sem soldados, enfim. Aí os soldados, o Lord Cochrane, que é um militar inglês, é que vai comandar as tropas inglesas na defesa da independência do Brasil. Só que para isso vai custar muito dinheiro. E aí começa a nossa dívida externa. O primeiro round foi esse, né?
Depois vai ter outra lá que é a Guerra da Cisplatina, que nós perdemos para a Argentina. Isso aqui é um podcast bacana, hein? Para entender por que a gente não gosta muito da Argentina. Desculpa pela risada aí. Mas enfim. É bem interessante. Mas enfim, tanto é que o esquema tático do futebol, já estou mudando o negócio, né? Oh, minha nossa, não é um periscópio. O esquema tático é um esquema de guerra, né? Que é a tática de futebol, né? Tem o rei é o goleiro, aí você tem a defesa, a infantaria, que é o meio campo, e tem o ataque, que é o pessoal que é a bucha de canhão, que seria o pessoal que está lá na frente. Isso aí ficou pra história, mas enfim, isso aí a gente bota um parênteses aí, vamos ver mais pra frente aí. A gente vai pensando outros debates aí. Professor, então o senhor disse que esses mercenários ou componentes do exército inglês vieram, né, para defender o Brasil, porque a gente não tinha nada, e cobraram aí uma fortuna, né, para fazer o serviço. E aí começa então a nossa primeira dívida externa, e antes disso todo o dinheiro que era nosso aqui foi levado para Portugal. Então foram dois desfalques aí, né, um desfalque e um outro gasto, né, para que o Brasil se tornasse independente. Vamos seguir. Isso, e aí o que é que vai acontecer nesse inteirinho aqui, tá? Ainda bem que você é bem centrado do que eu, senão eu vou falando aqui, já vou falar do nosso... meu Deus do céu, eu sou uma loucura. Esse processo, então, vai ser esse. Eles contratam mercenários ingleses, Lord Cochrane, toda a sua esquadra naval, inclusive, vai vencer a tentativa de recolonização do Brasil pelos portugueses e pelos portugueses no Brasil, não só pelos liberais, que vão vir para cá com o exército, mas também os portugueses que moravam no Brasil. Que depois desse conflito, a maioria volta para Portugal. Bom, o Brasil então começa a sua dívida externa, como eu falei, mas não para por aí. A questão que tu falaste, Teco, que é muito interessante, que é a questão do reconhecimento. Então existia uma regra internacional que, para um país ser reconhecido independente, ele tem que ter o quê? O reconhecimento de outras nações, incluindo a nação que era colônia, que era metrópole, no caso Portugal. Nesse caso, o primeiro país, 2 países são os primeiros a reconhecer o Brasil em 1824 já, né? Que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos já tinha lançado a doutrina Monroe, que dizia América para os americanos, então ele tinha interesse no domínio do território dos países, do território americano, e por isso ele é o primeiro a reconhecer. Nós temos um segundo a reconhecer também em 24, que ninguém fala sobre isso, que é, no caso, o Daomé. Daomé é um reino africano que era fornecedor de escravizado. Como o processo de independência no Brasil foi um processo de elite, automaticamente eles não acabaram, como foi em toda a América, exceção de Brasil e Estados Unidos, não acabaram com a escravidão. Eles mantiveram a escravidão. Os Estados Unidos fazem independência em 1774, e vai fazer o que? 76, desculpa. 4 de julho de 1776. Ele faz a independência, mas mantém a escravidão até a década de 1863. Né? O Brasil faz a independência em 22 e só liberta em 88. Então, quer dizer, eles mantiveram esse processo, né, da escravidão, e com isso ganharam o apoio das elites. Né? Bom, o que é que vai acontecer? Todo esse processo vai gerar dois reconhecimentos. Estados Unidos, que tinha interesse comercial com o Brasil e dominar o comércio brasileiro, e Daomé queria continuar vendendo escravizado. Então ele é um dos primeiros também a assinar. A gente geralmente fala dos Estados Unidos e esquece Daomé. Bom, Daomé seria onde hoje mais ou menos fica a Nigéria. É de lá que vieram os malês, né, os escravizados que eram letrados. Até houve uma revolta, né, a revolta dos malês, lá no período regencial, que é um outro assunto que não cabe aqui, que aqui é a independência, né? Então, Nigéria ali que foi, só para ressaltar, né, professor? Nigéria ali que foi colônia da França, né? A gente fala hoje Nigéria, né, mas essa região já era colônia francesa, né? E para comentar Exatamente. também que nós temos essa questão até hoje, né, professor? Um país, para ele ser reconhecido hoje, os governos, não mais colônias, mas os governos, ele precisa ser reconhecido pelos outros países para que esse governo tenha valor, né? Exatamente. É o que a gente chama em história de legitimação histórica, né?
legitimação histórica. Enfim, Perfeito. E o aí? que acontece? Tem a jogada que vai entrar agora, que é a Inglaterra. A Inglaterra, na época, era o grande império inglês, né? Desde o século XVII em diante, quando vence a invencível armada espanhola, a grande Elizabeth I, né? Que é não esta que governa agora, mas a anterior, que não tinha nem como, né? Imagina, coitado, tinha que ter 400 anos. Embora que deve estar próximo. Tô brincando. Mas o que acontece? A Inglaterra entra na jogada. Aí ela assim, a Inglaterra queria reconhecer para não permitir que os Estados Unidos dominasse, entendeu? Então tem toda essa jogada por trás aí. E aí o que vai acontecer? Eles pegam lá, a Inglaterra chega lá no Dom João, digo, ô Joãozinho, quero conversar contigo, pô, vem cá, vamos conversar e tu aí, senta aí, vamos tomar um trago. Seguinte, ó, tu deves para a Inglaterra, porque Portugal, ele achava que o ouro nunca ia acabar, então ele não se preocupou em criar manufaturas, depois indústria, então ele sempre dependeu da produção inglesa, e ele devia em torno de 2 milhões de libras esterlinas para a Inglaterra. E a Inglaterra fez a seguinte propositura: vocês reconhecem o Brasil, mas exige o pagamento da dívida. Ou seja, a nossa dívida, que já não era pequena com a guerra de independência, vai aumentar quando o Brasil, para ganhar 2 reconhecimentos da Inglaterra e de Portugal, assume a dívida portuguesa em relação à Inglaterra. O dinheiro nem chega no Brasil, ele nem sai da Inglaterra, ele fica lá, ele só assina as promissórias. E a nossa dívida aumenta em 2 milhões de libras esterlinas. O equivalente a em torno de 20 bilhões de dólares hoje. Então, Quer dizer, só para você ver que a coisa era monstruosa. Então, olha só. A coisa era monstruosa. A Inglaterra, quem mais saiu ganhando com isso, além do Brasil por ter sido independente, mas essa independência custou extremamente caro ao Brasil, porque não só teria que pagar a Inglaterra pelo serviço prestado, quanto agora estava assumindo uma dívida que nem nossa era, né? Então, assim, já começa daí o nosso rombo. E também um erro aqui crasso aí, que a gente acho que tem que dizer, né, Rogério e professor Aurim, essa visão que o senhor acabou de colocar aí de Portugal, que o ouro é inesgotável, né? E não teve uma visão como outros países da Europa que já se voltavam para a industrialização e tal. Isso explica também essa diferença de potências, né? Aí o que vai acontecer? O Brasil acumulou, né? Eu acabei nesse colóquio aí, acabei esquecendo uma outra figura importantíssima. Tem várias figuras femininas, eu queria destacar a segunda, que é a Maria Quitéria. Não sei se vocês já ouviram historicamente, né? Ela vai morrer lá no metade do século XIX, já no segundo reinado, né? Mas ela vai ser uma das mulheres que vai participar, porque o que acontece? Quando o Lord Cochrane e os mercenários ingleses vão vir aqui lutar para defender nossa independência, eles também ajudam a formar ou treinar também soldados aqui, entendeu? Para a gente também não ficar, né, na dependência total. E vai ter uma figura feminina, Maria Quitéria de Jesus. Ela vai lutar sim, ela vai por fronte, vai pegar em armas, ela vai ser uma dos destaques no caso do processo da Guerra da Independência no Brasil. Então, a gente geralmente fala sobre a Guerra da Independência e não fala dessa personagem histórica que comandou toda uma tropa e ela ia na frente, né? Ela ia na frente, ela passou todo esse processo, não morreu em campo, era uma grande articulista e ela, dizem os documentos históricos, que ela se dedicava muito ao treinamento militar. Então, é uma mulher a se destacar aí, né? A Leopoldina, que assinou 5 dias antes a independência, e também essa figura ilustre aí, né? 2 grandes personagens, né? Uma pela inteligência e articulação política e a outra por lutar no fronte, né? Bom, e aí a Maria Quitéria, ela é considerada meio que uma Joana d'Arc brasileira, né? Porque ela teve, assim como Joana d'Arc lá na Guerra dos 100 Anos, né? De 1337 a 1453, lá na França, a Inglaterra estava se degradando, aqui vai ser a nossa Joana d'Arc, é aquela mulher forte, firme, e vai treinar, vai se dedicar, vai comandar todo um pelotão e vai vencer as batalhas que o pelotão dela participou. Outra coisa interessante é que eu queria destacar, eu só mencionei no início da fala, da conversa, o papel da maçonaria. Ele tem um papel
preponderantes no processo de independência. Porque o Teco chamou atenção para alguns detalhes que foram bem interessantes, né? Por exemplo, agradecer lá a invasão do território português por Napoleão Bonaparte, né? O bloqueio continental, que aí a família vem para cá, isso realmente já torna o Brasil independente. Agradecer depois a derrota do Napoleão também, né? Que aí o Brasil se torna Reino Unido para poder Dom João participar do Congresso de Viena, entendeu? Agradecer todo esse processo, porque esse processo também é a Revolução Liberal do Porto. Porque se eles não fazem a revolução, a coisa ia ficar em banho-maria. A gente é sede, mas não é sede, né? Então como é que fica? Somos império, mas não somos, entendeu? Com a quebra, a ruptura da Revolução Liberal do Porto, nós vamos ter o quê? Uma decisão. Ou Dom Pedro, naquele bilhetinho que ele recebe do pai lá, faça a independência antes que o povo faça, ou o Dom Pedro iria dar para trás e ia voltar a viver, né, uma vida boa. Em 26 o pai morria, então ele assumiria naturalmente o império, ou ele faria o que fez. Mas para isso tem um cara importantíssimo aí por trás, não só ele, mas todas as escolas maçônicas do Brasil, que são extremamente importantes nesse processo aqui, que é o José Bonifácio de Andrade Silva. Ele era formado em filosofia, em direito, e era também formado, hoje a gente chama de biologia, na época era naturalista. Então o cara era naturalista, filósofo e advogado. Era um grande jurista, na verdade, né? E ele participou da educação do Dom Pedro, ele que foi o grande mentor de Dom Pedro, né? Ele, junto com junto com Leopoldina, a esposa de Dom Pedro, ele vai ter um papel importantíssimo, os dois, tanto é que ela assina, né, 5 dias antes da independência. E eles vão ter um papel importantíssimo. Ele era um visionário, ele até, inclusive, já era contra a escravidão, tá? Então a gente não conhece isso, né? A gente geralmente fala de José Bonifácio, tá? Ele foi o mentor da independência, beleza, ponto final. Ele foi mentor por quê? Porque ele, sendo maçom, ele também participava e comungava de ideias liberais. Ele se forma na Europa, né? Tem que pensar isso também. Ele está formado em filosofia, em direito, em naturalismo na Universidade Europeia. Então, quer dizer, ele está tendo contato com todas as ideias iluministas que vão fundar o Estado liberal que nós vivemos hoje. A ideia, por exemplo, de liberdade de expressão, a ideia de... Tudo isso já está. Por isso que o posicionamento dele contra a escravidão, ele é contra a escravidão. Ele diz que isso macula a história do Brasil. Olha só que bacana. Pena que a voz dele foi silenciada pelos grandes fazendeiros, né, na época, né? Mas é importantíssimo. E ele é mestre maçom, entendeu? Dentro da maçonaria, que é nós podemos fazer até um podcast futuramente, só falar isso, vai ser super interessante, né? Como é que se formou toda essa história, né, da maçonaria. É uma organização extremamente importante. Ela teve um papel decisivo sem as lojas maçônicas brasileiras apoiarem a independência. A maior parte da nossa elite também era maçom, e sem o grande mestre maçom José Bonifácio, o Brasil hoje não seria independente, porque Dom Pedro com certeza não teria essa visão mais alargada, embora que a esposa tinha, né? Mas ele não teria essa coragem. Foi José Bonifácio que articulou a assinatura de mais de 8.000 pessoas no Brasil, pedindo para que Dom Pedro ficasse, entendeu? Então, quer dizer, eu sei que tem muito preconceito, e por isso que seria importante um podcast só para conversar sobre maçonaria. Tem muito preconceito, porque esse preconceito é construído historicamente. Tudo é uma construção histórica, por isso a gente entender por que hoje o maçom é visto como eles fazem pacto com o diabo, eles fazem... Bom, tem toda essa questão. Pelo contrário, tem que ter fé, entendeu? Não precisa ser no católico, no evangelho, tem que ter fé. Aí tem toda essa questão aí. Então, quer dizer, muito mito foi criado. Isso aconteceu lá atrás, 1871, século XIX também, finalzinho do nosso império aqui. A família real inteira era maçom, entendeu? Então as lojas maçônicas também tiveram uma participação importantíssima, difundindo ideias que o Brasil não deveria aceitar, por exemplo,
a voltar a ser colônia, difundindo ideias na própria população, porque eles também dominavam os meios de comunicação, jornal, etc., para que o Brasil lutasse pela própria independência, para que nós pudéssemos ser uma nação como nós somos de fato hoje, independente, apesar de economicamente ainda dependente, né? Então tem toda essa questão que é muito importante e geralmente fica relegada no segundo plano. Quando se estuda, e o Rogério bem sabe disso, porque ele está em sala de aula assim como eu, quando se estuda, os professores meio que, quando passam, né, que tem professor que às vezes nem passa por cima e nem fala que a maçonaria tem importância. Eu sempre enfatizo isso. Eu sempre enfatizo. Mas aí, porque tem que acabar com esse preconceito. Partindo aí pro o senhor estava falando aí dessa articulação, né, que José Bonifácio fez, por conta dessa formação que o senhor já citou, ele que foi o autor aí, né, ajudou a criar o documento, né, justamente por ele ser advogado, né, jurista, ele que criou o documento que Leopoldina assinou, é isso, né? Exatamente. Ele vai ser aquilo que a gente chama de grande mentor da independência. Ele e a Leopoldina. Então, só que ele, claro que a sociedade na época ela era centrada no homem, né? Embora que eles respeitavam a Leopoldina, né? A elite brasileira, no caso os homens da elite brasileira, respeitavam porque ela era muito inteligente de fato. Ela era musicista, ela era uma intelectual, né? Ela era uma filósofa do tempo. E aí o que vai acontecer? Ela era respeitada, mas quem tinha articulação, e aquele negócio, né? Geralmente quando tem um presidente, o que ele coloca? Ele coloca na Casa Civil alguém que seja articulado, que tenha articulação com o Congresso, que tenha articulação com os empresários, entendeu? Para que o governo dê certo. O governo atual tem, o anterior também tinha. Então isso é uma coisa normal. E o grande, eu digo grande, né, que é importante colocar esse nome, tem até um livro muito bom, né, que é José Bonifácio e a Independência do Brasil, que agora eu esqueci o nome da autora que escreve sobre ele, mas enfim, fica de graça, que é o grande mentor. Junto com a Leopoldina, ele vai fazer essa mentoria. Só que, além de dar a ideia, ele bota a mão na massa, entendeu? Ele vai reunir a elite brasileira e vai dizer, nós temos que nos articular, que senão isso aqui vai virar, né? Vai virar o que era antigamente, né? Ou seja, uma colônia sem respeito, pagar imposto, mas é para fora, não é para nós, não é para o nosso desenvolvimento. E com isso ele consegue convencer esse pessoal e eles vão entregar esse documento lá no dia 7 de janeiro de 1822 e no dia 9 Dom Pedro assina o documento que fica no Brasil. Porque o que aconteceu? Os liberais tinham anulado o processo todo aí do que a Leopoldina tinha feito na regência dela, e aí ela acaba dizendo, não, eu vou ficar aqui, se for pro bagulho, nós vamos pro bagulho, como diz o outro, pra luta, né? E aí deu no que deu, né? Então todo esse processo. Mas a maçonaria tem um papel determinante, porque é nesse papel da maçonaria que nós vamos ver, por exemplo, a articulação dessa elite brasileira e vai então assumir esse projeto de construir uma nação junto com o Dom Pedro. Só que, como a maçonaria brasileira, principalmente aqueles que seguiam, né, o grande mestre aí, José Bonifácio, eles vão fazer o quê? Eles vão ser também monarquistas. Então, por isso que a virada da nossa maçonaria aqui, ela não foi republicana, porque a maioria da maçonaria, ela era, no caso, monarquista, correto? Ele queria a dependência. Se é monarquia, beleza, sejamos uma Inglaterra. O objetivo era ser Inglaterra, uma potência, era esse o objetivo. Então, sei lá, deu certo aqui, pode dar também, né? Mas a maioria desses maçons que apoiam aí e são liderados pelo José Bonifácio, eles são de fato monarquistas, né? Depois vai formar o Partido Restaurador, futuramente o Partido Conservador e assim por diante, né? Então, isso aí já é um outro papo lá no Império, aquela coisa toda. E aí, professor, eu fiquei o senhor comentou há um tempinho atrás aí sobre a gente estava falando aí do reconhecimento dos países, né?
Estados Unidos, Inglaterra, ali, né? Portugal acabou reconhecendo o Brasil e tal, mas ficou 2 anos, né? Entre 22 e 24 nesse processo. Do que o Brasil viveu entre 22 e 24 aí, já que não havia reconhecimento? Isso, num processo isso aí acontece em todo processo revolucionário, né? Assim como vai acontecer depois, na Revolução de 30, né? Que aí Vargas chega no poder. De 30 a 34 ficou um lapso ali, né? Esse lapso é chamado de lapso de organização institucional. O que é um lapso de organização institucional? É o período em que essa nação nova, ou então esse governo, no caso de Getúlio, né? Mas não é o caso aqui, essa nação nova, o Brasil, ela tem um tempo para poder se organizar. E o que é organizar? Para virar um país tem que ter, no caso, uma Constituição. Né? E aí Dom Pedro acontece lá dia 12, olha só, hein? A independência dia 7 de setembro, na verdade dia 2, né? Uma assinatura da Leopoldina, dia 7 o grito, dia 12 de outubro ele assume como imperador do Brasil, é reconhecido. No dia 12 de outubro, até final do ano, até 2023, ele já convoca a eleição. Convoca a eleição, representantes são eleitos para fazer a Constituição, né? A elite brasileira vai se reunir e vai fazer uma Constituição, que é a chamada Constituição da Mandioca, que aí vai tirar os poderes um pouco do imperador, né? O imperador destitui o Congresso, fecha o Congresso e apresenta uma outra Constituição que José Bonifácio também vai ser um dos mentores dessa Constituição e cria o poder moderador, dando ao imperador quase que o caráter de absolutista. Então tem toda essa questão aí que está, né, que está posta aí. Todo processo de independência de países acontece isso. Tem um processo de latência organizativa, que aí eles têm que se organizar, têm que criar uma Constituição, isso não sai assim, e isso demora. Tanto é que em 23 no final do 23 é apresentada a Constituição da Mandioca, não agrada Dom Pedro porque limita o poder dele. A Constituição é bem açoriana liberal, a maçonaria liberal, né, e vai colocar as principais ideias, limitando o poder do rei, assim como lá na Inglaterra também já era limitado, entendeu? Então tem toda essa jogada aí por trás, né? Para vocês terem noção, o limite do poder na Inglaterra acontece em 1688, com a que a gente chama de Revolução Gloriosa, a Revolução Inglesa, né? Então isso já existia um modelo de uma monarquia constitucional. E Dom Pedro até admitia ter congresso, né, Senado, deputado, etc., mas ele tinha que estar na proeminência. Ele cria o poder moderador, fecha, né, anula a questão da mandioca e outorga a Constituição, a primeira Constituição brasileira. Na verdade é a segunda, né, mas a primeira que valendo, né, a primeira que valeu, que foi a 1824. Nesse processo de construção da independência, ele também tinha que conseguir apoios externos de declaração de reconhecimento, entendeu? Então, por isso que demora um pouquinho, entendeu? Demora tudo isso, até vir um reconhecimento em 1825 de Portugal, comprado pela dívida assumida pelo Brasil, né, em relação à Inglaterra. A Constituição, ela só acontece, só vale a partir do momento que Dom Pedro aceita esse texto. Mas todo o resto anterior, tudo aquilo que não agradava a ele, não valia, não tinha nem como valer. É isso, né? Exatamente. Aí, porque como ele limitava o poder dele, criava, né, uma monarquia constitucional com poderes limitados para o rei, ele não aceitou, aí destitui o Congresso, chama 5 pessoas, são os irmãos Andrada, né, que são todos maçons, e aí eles vão construir a Constituição que passa a valer, que é de 1824, que cria o poder moderador, que está acima dos outros poderes. Então teria também o poder executivo, que é o imperador, o poder moderador, que é o imperador, que destitui qualquer outro, e o poder judiciário e o poder legislativo, como acontece hoje, né? Só que ele cria um a mais, que é o moderador. E a maçonaria está por trás da independência de muitos países, né? Como o caso também dos Estados Unidos. E a gente tem que trazer o Auri aqui numa nova oportunidade para falar sobre esse assunto, para tentar desmistificar um pouco, né, dessas lendas que são criadas em cima da maçonaria, né, de toda essa mitologia. Então quer dizer, Auri, que quem articulou a independência do Brasil foi a maçonaria? Sim, ela encabeçou todo um movimento, né, super organizado,
mesmo que ela tinha divisão, né? Tinha os maçons que queriam república, tinha maçons, depois vai formar o Partido Republicano, mais tarde, né? Quase já na república, né? Mas já tinha o republicano, mas a maioria ainda era monarquista, e todos se uniram para o seguinte: tá, então vamos deixar o Brasil independente, depois a gente discute isso lá no futuro, né? Tanto é que a primeira Constituição, que é de 23, ela é de caráter liberal, né? E a maçonaria era a grande difusora das ideias liberais. Liberais no sentido de democracia, no sentido de abertura, no sentido de liberdade de expressão, entendeu? Liberdade mesmo de qualquer tipo de julgo, né? De autoritarismo, nesse sentido, né? Então é bem interessante discutir isso. E como tu falaste, Rogério, de fato a maçonaria está por trás de todo o grande processo de independência no mundo inteiro. Os Estados Unidos foram os maçons. Por que a maçonaria passa a ser perseguida pela Igreja Católica? Bom, já estou antecipando coisa, né? Mas enfim. Mas esse é um dos focos que a gente vai discutir mais para frente. Fica como é uma palhinha. Um dos focos é a unificação italiana. A unificação italiana é feita por maçons, Giuseppe Garibaldi e o grande Mazzini no norte, Garibaldi no sul, com a Anita Garibaldi, que são maçons, né? Eles vão unificar a Itália. E a igreja perde o território, a igreja mandava na Itália inteira, gente. Como é que um país pode desenvolver se a igreja manda em tudo? Tá certo, eles têm que tomar a terra mesmo da igreja. Okay. E aí a igreja passa a demonizar a maçonaria, dizer que tem pacto com o demônio, não sei mais o que. Mas isso é um processo que a gente teria que ter um podcast mais detalhado, com mais calma, para poder entender primeiro o que é essa organização e depois ver o que é que houve na perseguição e os mitos que tem até hoje em torno da maçonaria que demoniza ela, né? Então a galera aí que está querendo aí, acompanhar esse próximo podcast aí, que a gente fale sobre esse assunto, se inscreve aí no canal, comenta aí embaixo, já deixa a pergunta para a gente mandar para o professor Auri aí. Com certeza. E aí, professor, para a gente já se encaminhar para o final, né, só para comentar que essa primeira carta, né, essa primeira pré-constituição que não foi aceita, né, joga a sementinha aí da democracia, né? Então isso é bacana ressaltar que o Brasil só vai se tornar uma democracia alguns anos depois, né? Mais lá para frente, mas ali já tem a primeira, vamos dizer assim, a pedra fundamental começou por ali. Exatamente, Teco, porque claro que não é a democracia no conceito que nós temos hoje, que hoje é a democracia plena, né? Na época ainda era restrita, as mulheres não participavam e era só a elite que votava, né? Tanto é que a primeira Constituição é apelidada de Constituição da Mandioca, porque somente os grandes proprietários de terra que tinham condição de ter mais de 100 alqueires de mandioca que poderiam ser eleitores ou candidatos, né? Então a mulher não participa e a grande maioria, o povo na verdade não participa, é a elite que participa. Mas, como tu disseste, é uma semente, porque uma semente que não vai aceitar o poder absoluto do rei. Isso é bacana, entendeu? Então, tem uns que criticam, mas aquilo é de elite, tá? Mas, gente, é o primeiro passo, o Brasil estava nascendo, era um bebê ainda, né? Tanto é que você tem uma outra curiosidade sobre tudo isso, que é o seguinte, eu me empolgo, hein? Que é o seguinte, as imagens de Dom Pedro I, ele já era um cara maduro quando assume o Brasil, entendeu? O Dom Pedro I. Ele é pintado como jovem. Eu sempre falo isso, as pinturas sobre ele são sempre jovens. Por quê? Porque a nação era jovem, tem que ter um jovem idealista à frente da nação. Quando o filhote dele, eu digo o Dom Pedro, que vai ser o Dom Pedro II, o Pedro de Alcântara, assume, ele é uma criança, ele tem 14, 15 anos incompletos. Ele é pintado como velho, porque agora a nação já está madura e não pode ter mais uma criança no poder, entendeu? Então muda-se. Interessante como história e pintura, elas vão se interligando, né? Elas vão se costurando e vai se construindo discursos também da independência, né? Discursos sempre, por exemplo, discurso que a nossa independência foi popular. Não foi, ela foi de elite. Mas foi importante? Óbvio que foi, ninguém pode negar isso, entendeu? Eu não gosto daqueles radicalismos que, como não foi popular, então não presta. Não, para com isso, gente. Ou seja, foi importante, foi de elite, mas foi importante. Talvez seja importante a gente colocar uma coisa, né, professor? Se fala muito isso, se não for popular, tal coisa e tal. Só que o mundo que a gente vive, desde essa época aí, anterior e atualmente, se
quem tem o poder ou quem tem as possibilidades não fizer, as coisas não acontecem, né? Então acho que é importante a gente colocar isso. Se governantes não compram ideias ou não têm vontade de realizar ideias, e se quem tem o conhecimento e condições financeiras para realizar isso não faz, não acontece. Então, no mundo que a gente vive, as pessoas que têm condições precisam agir para que as coisas aconteçam. Isso é um fato. Ou seja, tem que ter o start, né? O chute, o primeiro impulso. E aí, se a gente for fazer uma ideia assim, final aqui, foi importante o processo? Foi importantíssimo. Hoje nós somos uma nação, hoje nós temos uma Constituição, hoje nós temos um governo, hoje nós temos autonomia, nós somos um país soberano, entendeu? E isso é extremamente importante, entendeu? Como foi lá? Foi truncado, a gente viu que o processo não foi, estalou o dedo, o Brasil está independente. Não, foi um processo que caminhou, foi anos, 14 anos até chegar no 7 de setembro. Depois mais tempo a reconhecer, e mais tempo que até hoje para a gente construir o Brasil que nós temos. Então, é importante sim o processo, apesar de ter sido de elite, de não ter tido uma participação efetiva da população, de fato não, esses 8 mil assinaturas que eu falei ali, mencionei, é da elite agrária brasileira, e muitos deles eram também comerciantes, não eram só do setor agrário, né? Mas se não fosse aqueles caras, hoje a gente não teria o direito de ir na praça até criticar o governo se a gente quiser. Então essa liberdade também começa por isso, né? E mais uma coisa, deram o start, o início, né? Agora depende da gente construir o Brasil que a gente quer. Perfeito? Então isso é também preponderante nesse sentido, né? A construção de um Brasil melhor, ela se constrói não da noite para o dia, ela é um processo histórico e ela tem que acontecer. Só que para isso a gente precisa conhecer a história, entendeu? Precisa valorizar também alguma coisa que foi lá atrás, né? Não sou monarquista não, tá? E aí? Mas é interessante pensar, né, que a gente pode fazer algo melhor. E aí, para a gente se encaminhar para o final, queria que o senhor destacasse aí, sei lá, até 3 fatores diferenciados que tornam aí a independência do Brasil um processo diferenciado de outros países, né? Que eu entendo que o Brasil é um dos países mais diferentes aí do seu processo de independência do que seus pares. Tanto, sei lá, queria que o senhor destacasse um par na América Latina e talvez outros na Europa, talvez em outro continente que o senhor queira destacar. Então, primeiro, o nosso processo de independência, ele começou muito antes do que realmente aconteceu, né? Então, óbvio que as outras nações também vão ter isso, mas eu digo assim, nós tivemos uma coisa que é muito brasileira, ou seja, nós fomos, antes da independência, sede do Império. Isso não aconteceu em nenhum país. Isso aqui é totalmente nosso. Entendeu? Aí, como tu mesmo falaste, né, Teco, graças ao Napoleão, né? Então, que ele vai lá, quando ele cria o bloqueio continental, invade Portugal e a família real vem para cá, ele dá essa proeminência. Nós experimentamos a independência antes de tê-la. Consegue compreender o processo como é? Nenhum país da América inteira, nem Estados Unidos. Mas os Estados Unidos era a Nova Inglaterra. Nova Inglaterra era como se fosse uma província, né? O Brasil não, ele vira sede do Império. Agora imagina, era como se fosse a Inglaterra mudar a sede do governo dela para a Nova Inglaterra, que são as 13 colônias inglesas, que eram os Estados Unidos hoje, né? Então mudar a sede. Não aconteceu isso. Eles sempre foram a colônia. E povoamento foram colônia. No sul dos Estados Unidos foi exploração também, porque era mais quente, né? Tinha produtos tropicais, como tem aqui. Então, enfim, essa é a questão que diferencia o Brasil de todos os processos de independência. Nós fomos o único, tivemos um privilégio. Aí todo mundo diz, tu é professor de história, diz que isso é privilégio. É privilégio, cara, porque, pensa bem, ser o privilégio de ser Reino Unido e experimentar a independência antes de ser independente fez com que os brasileiros não aceitassem o processo de recolonização. Se nós não tivéssemos experimentado o gosto da liberdade, nós não teríamos lutado por ela. Perfeito? Isso não acontece
nos Estados Unidos, a coisa vai ser ligada ao poderio da própria Inglaterra, que queria cada vez mais, depois da Guerra dos 7 Anos contra a França, para disputar o Canadá. Eles vão fazer o quê? Vão pegar a ajuda do povo dos Estados Unidos, né, da população, eles lutam e depois eles aumentam o imposto, porque os caras ficam, desculpa a expressão, puto da cara. E aí vão fazer o processo de independência. Até então eles se achavam Nova Inglaterra. No Brasil não, é diferente, nós somos colônia de exploração. Ah, mas os outros países da América também foram, sim, mas nenhum foi sede do governo. Entendeu? Então é esse negócio. O processo, por exemplo, eu vou citar um país que a maioria das pessoas não sabe, que é a Holanda. A Holanda, ela foi colônia da Espanha. Chupa essa manga. Então ela foi colônia da Espanha. Esse é um outro país que fez por quê? Porque não aguentava mais a pressão dos impostos. Assim aconteceu também no Brasil, várias revoltas. A gente sabe disso. Só que aqui o processo foi diferente. Lá foi o esgotamento total de exploração metropolitana. Aqui também teve isso, por causa das nossas revoltas representam isso, só que nós tivemos um gostinho, um período de 1808 até 1822 que não era mais colônia. Então eu tive um gostinho, né? Aquele negócio, tem até passagem na Bíblia, né? Jesus chegar no casamento, assim, mas o que? Eles oferecem, acabou o vinho, ele vai lá transformar água em vinho, vocês dão o melhor vinho no final. Pois é, o Brasil teve esse gostinho do vinho da independência e depois ele não aceitou voltar a ser colônia, e tá certo, né? E aí a gente pode pegar, por exemplo, os processos, se tu me deixar eu vou falar até amanhã, né? Os processos, por exemplo, da independência. Não, perfeito. Mensagem final para quem está acompanhando a gente, refletir aí sobre esse dia da independência do Brasil. Com certeza. Então, deixa eu só fazer bem rapidinho um fechamento. A independência, por exemplo, da África, né, que vai ser lá após a Segunda Guerra Mundial, aquele processo todo. Eles nunca experimentaram o gostinho de ser sede dos impérios, né? Eles sempre foram apenas explorados. O Brasil foi explorado e muitas nações ainda exploram, né, por causa da questão do mercado financeiro internacional, principalmente. Mas eles não sentiram esse gostinho, né? Então a nossa independência foi muito curiosa. Ela foi muito e teve uma participação decisiva, assim como várias independências no mundo todo, da maçonaria. Como mensagem eu queria dizer, principalmente para a juventude, quem sabe alguns ex-alunos meus vão estar ouvindo esse podcast, dizer que o Brasil depende de todos nós, né? Ele depende de cada um de nós. Se não tá bom, a gente arregaça a mão, vão se unir. Não adianta dividir o Brasil por questões, né, políticas. Eu sou de esquerda, eu sou de direita. Tem que pensar na nação, né? Eu sei que uma harmonia total em democracia, né, é impossível, porque uma das características da democracia é ser conflituosa, e é importante isso. Mas também é importante a gente pensar que o Brasil é uma grande nação. O Brasil é a 12ª maior economia do mundo. O Brasil é rico em belezas naturais e recursos naturais. Nós temos um povo que é trabalhador, e esse povo trabalhador construiu essa nação, ajudou a construir essa nação. Então, se não tá bom, a gente tem que se organizar, tem que reivindicar, tem que ir pra rua, tem que fazer a história se movimentar. Perfeito? A história só muda quando a gente muda. E o Brasil só vai ser uma grande nação respeitada lá fora se a gente respeitar o Brasil. Perfeito? Então, eu queria deixar aí os parabéns a todo o povo brasileiro que ajudou a construir nesses 200 anos a nação que nós vivemos. Agradecer a oportunidade do professor Rogério, o jornalista Euteco Barbeiro, por essa oportunidade de estar falando. Eu sei que eu me alongo demais, né? Na próxima vez vocês pegam, fazem uma faca e sai cortando a orica, corta, que senão eu vou... Mas eu já me sinto convidado a falar sobre maçonaria, que é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que eu estudo. Estou começando uma nova especialização e estou fazendo um estudo só sobre isso, né? Sobre maçonaria. Então vai ser um papo também muito gostoso para desmistificar, tirar essa coisa de demonização que foi construído lá no século XIX e até hoje atrapalha essa instituição que é muito importante, não só para o desenvolvimento do Brasil e do mundo, mas também para todos aqueles e aquelas que fazem parte, né? Agradeço para você, Teco, para o Rogério também,
E deixo um forte abraço aí, um feliz Independência do Brasil em 7 de setembro e 12 de outubro. Mas o nosso próximo podcast, ô Auri, vai ser de 5 horas, daí a gente vai ter mais tempo para conversar daí, sobre esse assunto aí. Então tá. Só tenho a agradecer mesmo ao professor Auri por esse excelente papo, né? Tanta coisa que o senhor ensinou pra gente, trouxe que a gente muitas vezes passa batido ou passa muito rápido aí pelos livros, né? Ou nem é citado. O senhor trouxe aqui pra gente, então foi um bate-papo super bacana, muito enriquecedor. Tenho certeza que quem está acompanhando a gente vai não só voltar aí no tempo, né? Foi uma verdadeira viagem pela história aí da nossa independência, mas como ao final aqui vai refletir muito sobre o que a gente quer para o Brasil do futuro, né? Que a gente quer para essa nação que tem um enorme potencial, tem de tudo aqui, ao contrário de muitos países que faltam recursos, aqui nós temos, e é só questão mesmo da gente conseguir uma melhor administração, um melhor engajamento do povo, né, que o senhor acabou de colocar, né, o povo se movimentando e a história muda. Então, só tenho a agradecer pela participação, por tudo que trouxe. Rogério, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade e estamos aí para futuros novos trabalhos aqui no Papo Aberto. Obrigado, Teco. Obrigado, Auri. Realmente foi um prazer muito grande receber você aqui no nosso podcast. A gente já estava há muito tempo tentando fechar um horário para a gente poder estar gravando esse material, né? E espero aí que as pessoas que acompanharem aí esse trabalho possam aí refletir e pensar em tudo aquilo que a gente conversou nesse dia de hoje. Perfeito. Abração aí. E vamos fazer outros aí, bem legal, gostei da experiência, agradeço a oportunidade. E pra galera que ficou até o final, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa aquele like maroto pra gente, comenta aí embaixo e até o próximo Papo Aberto aqui no Galera Mix.